Paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos na série Ensinamentos Bíblicos e o tema da palavra de hoje é o poder da identidade. O poder da identidade. Deus ele criou o ser humano com uma característica, com a habilidade de ser único, com a habilidade de ser única. Infelizmente, muitos não querem usufruir desse presente de Deus e passam a sua vida imitando, copiando, tentando ser algo que não são. Primeira verdade, não seja um eco e nem um papagaio. É o poder da identidade. Então, quando você é um eco, você está reproduzindo sempre coisas que você ouviu de terceiros e nem sequer se deu ao trabalho de averiguar se aquela informação ela é verídica. Não sei se eu falei certo. Deixa eu mudar aqui a expressão. Nem se deu ao trabalho de verificar se a informação é verdadeira. Eu converso muito sobre isso com os jovens a respeito da seguinte questão: não basta apenas a informação vir. Eu preciso saber de quem está vindo essa informação. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, essa pessoa que está trazendo a informação, sobre o que essa pessoa está falando. Porque se envolve terceiros, tem que estar todo mundo presente, né? Eu quero ter, para quem é ministro aqui, líder, fica a dica. Problema a gente resolve cara a cara, sentado à mesa, olhando no olho, não é mandando recado, não. Nem dizendo fulano falou, ciclano falou. Corta isso da tua vida, em nome de Jesus. Vai na raiz do problema. Porque a Bíblia diz que a alma de Deus abomina a contenda e não tem outro jeito de evitar. O único jeito é esse. Se a pessoa começou a falar e envolve terceiros, não, peraí, deixa eu só te cortar rapidinho aqui. Você vai repetir isso que você está falando para mim na presença, então vamos continuar essa conversa do jeito que tem que ser, ok? Isso evita muitos problemas ministeriais e familiares também. Então vamos lá. Não seja um eco, ok? Então, antes de reproduzir uma frase ou uma informação, averigua, estuda, vai em fontes diferentes e vê se aquilo é verdade antes de você propagar. E também não seja um papagaio. Tá sempre repetindo os outros e ninguém sabe quem você é, porque você está sempre copiando alguém, ok? Livro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, o profeta Isaías, ele falou a respeito disso, e João Batista, ele vive isso. João Batista diz, eu sou a voz. Ou seja, João Batista está dizendo, eu tenho uma identidade. Eu não sou um eco. Eu também não sou um papagaio. Eu sou a voz. Kalai, Joe, Eribarassai. Mateus capítulo 14, versículo 10. E mandou degolar João no cárcere. Olha só. O preço que se paga por ser uma voz. Por não ser um eco, por não ser um papagaio, por não ser levado de um lado para o outro por opiniões ou posicionamentos alheios, mas ter o seu esclarecimento bíblico, sua convicção de fé e ouvir a voz de Deus, que é o principal. Ok? Então vamos lá. Primeira verdade. Não queira ser uma voz. Que isso, Cleiton? Mas você acabou de dizer que João Batista ele era uma voz. João Batista tinha sua identidade. E você está dizendo que eu não posso ser uma voz? Se eu não posso ser um eco, se eu não posso ser um papagaio, se eu não posso ser uma voz, eu vou ser o quê? Vamos chegar lá. Mas por que eu estou dizendo para você não querer ser uma voz? Segunda verdade. João Batista era uma voz. Você aguenta pagar o mesmo preço que ele? Do que ter calabadassai. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 14, versículo 10. Ele foi preso e degolado. Você quer ser uma voz, mas você aguenta pagar o mesmo preço para ser uma voz? Do que ter calabadassai. Aí nós vamos entender que nós estamos na era da internet. A internet deu e está dando voz para muita gente. Para diversas classes e tipos de pessoas.
Eribaraçai. Mas nós estamos falando de evangelho, ok? Então, terceira verdade, seja porta-voz de Deus. Não queira ser voz, queira ser porta-voz de Deus. Terceira verdade é, seja porta-voz de Deus. Ou seja, você é representante da voz maior. Eu gosto de usar a expressão, né? Você é representante do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você tem que ser porta-voz de Deus. E aí nós temos uma palavra-chave. A identidade é o que te diferencia dos outros. Então, quando você escolhe ser um eco, quando você escolhe ser um papagaio, quando você escolhe ser a cópia do irmão A ou da irmã B, quando você escolhe ser uma voz, quando Deus te chamou para ser porta-voz, você abre mão daquilo que te torna diferente. Você abre mão daquilo que Deus te projetou para ser. Que é o quê? Ter a sua própria identidade. Ser você. Então, aceite a bênção de ser você mesmo. Aceite a bênção que é de ser você mesma. Aceite a bênção de ser único, de ser única. Kai flows tu que terras. Primeira verdade, pare de ficar imitando os outros. Para com isso, é feio. As pessoas vão olhar para você e vai lembrar da pessoa que você está imitando, é automático. O cérebro ele vai fazer uma associação automática. O seu jeito de falar, de se expressar. Então para. Seja você mesmo, seja você mesmo. Segunda verdade, já falei e vou falar, né? Aceite a bênção de ser único, aceite a bênção de ser única. Abre um parêntese. Claro que o filho se parece com o pai. Óbvio que a filha se parece com a mãe. Óbvio que o discípulo ele vai se parecer com os seus mestres, ele vai ter traços do seu mestre, de quem lhe ensina, de quem lhe acompanha, de quem está ali discipulando. Isso é o óbvio, ok? Mas seja você mesmo. Seja você mesmo. Né? Já ouviu aquele velho ditado ou aquela expressão popular do bolso furado e do bolso bom? Então, olha para sua família, o que é bom, bota no bolso bom. O que é ruim, bota no bolso furado. E aí você vai estar assumindo a identidade de ser você. Olha para o seu mestre, você que está na condição de discípulo ou de liderado por alguém, o que é bom, bolso bom. O que é ruim, bolso ruim. Ah, Cleito, mas a minha família é perfeita. É mentira do diabo. Ah, Cleito, mas o meu mestre é impecável. É extraordinário. Pode ser, ok? Só que existe algo que Adão deu para nós, ok? Que é o que? A inclinação para o pecado, a inclinação para o erro. Existe algo que todo ser humano tem e a palavra-chave é defeitos. Defeitos. E por incrível que pareça, existem defeitos que estão impregnados na nossa personalidade, que fazem parte de quem nós somos, e existem aqueles que as pessoas aprendem, tá? Sim, você consegue passar um defeito seu para outra pessoa por intermédio da convivência, entendeu? Então, esses defeitos nós vamos caracterizar como erros e são aquilo que nós vamos colocar no bolso furado. Infelizmente, tem pessoas de mau caráter que usam os defeitos ou a debilidade de alguém para tentar manchar a honra, o caráter ou descredibilizar toda a bênção que às vezes aquela pessoa é, independente do âmbito ministerial ou do âmbito familiar. Ok? Claro que se os nossos defeitos sobrepõem as nossas qualidades, é um erro na nossa identidade e da nossa visão de mundo, no que tange convivência. Até porque o planeta inteiro ele é voltado em cima de regras de convivências, ok? A lei, né, é um ótimo exemplo para isso. Vamos lá, terceira verdade. Não tenha uma identidade dupla. Aí agora pegou, né? Porque é o que a gente mais tem. O camarada tem uma identidade para a família, aí para o trabalho é uma identidade diferente. Para a igreja, então, acho que eu poderia dizer que tem especialistas em falsificação de identidade crente. Para a igreja é uma outra identidade também, então cada ambiente é uma identidade diferente. Não tenha uma identidade dupla. Não tenha, não tenha. Isso fere o seu caráter. Isso tira a sua credibilidade, ok? Isso impede de você ter uma identidade forte, entendeu? Eu gosto muito de usar a seguinte expressão. As pessoas podem olhar para você e dizer, poxa, tem muitos defeitos,
mas é um homem de Deus, acabou, entendeu? Ah, tem muitos defeitos, mas é uma mulher de Deus, acabou, fechou no 10, porque defeito todo ser humano tem. Agora, deficiência no caráter é outra história, meu irmão. Deficiência no caráter são outros 500. Então, quando você dá esse atributo para um homem, quando você dá esse atributo para uma mulher, é isso e aquilo, mas é um homem de Deus, fechou no 10. Porque o homem de Deus não é caracterizado pelos dons espirituais. O homem de Deus é caracterizado pela sua atitude, pelo seu comportamento. Se é homem de uma mulher só, se compra e paga, se a palavra se ensina ou não, se tem verdade, se tem sinceridade. E vice-versa, mulher também. Mulher também. Então, defeito todo mundo tem. Agora, deficiência no caráter é outra história. Inclusive, se eu não me engano, fica aqui comigo até o final, mas depois você pode assistir aqui Deixando de Ser Ninguém. Eu falo sobre essa questão aí da identidade, ok? Tá aqui no canal na playlist. Gênesis capítulo 38, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Kalai jo eribarassai. E vendo Judá, teve-a por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Estamos falando sobre o poder da identidade. O contexto aqui, para quem não sabe, é Gênesis 38, se não me falha a memória, a história de Judá e Tamar, ok? Tamar, ela é prometida, dada a um varão que se chama se eu não me falha a memória. Não me lembro aqui se eles chegaram a casar ou não, mas ela foi dada a este varão e ele morre, né? Faz o que é mal perante ao Senhor, né? E morre, se não me falha a memória. Acho que não chega a casar não, tá? Me fugiu aqui a memória. Mas o fato é que Tamar tá com e ele morre. E aí na cultura, na história da época, né, irmão mais novo meio que assumia para a mulher não ficar desonrada, ter uma família, não sei o que e tal. E aí Onã assume ela e faz o que é mal perante os olhos do Senhor, morre também. E aí Selá, que é um outro irmão mais novo, ele é muito jovem. Então ele é prometido a ela no futuro, quando ele crescesse, amadurecesse. Ela vê que ele cresce, que ele amadurece e não foi dado a ela. Então, como costume, né, da época, resumidamente falando. E aí, olha o que ela faz. A gente leu aqui, ó. Ela se disfarça. Ou seja, não tem uma identidade. Não soube sofrer com dignidade. Quebrou princípios, quebrou valores e se disfarçou, cobriu seu rosto. Uma identidade dupla. Cobriu seu rosto. Foi a um lugar onde ela sabia, posso estar equivocado, mas ela sabia que, acho que é sogro a palavra que se fala, ele iria passar por ali. Entendeu? Tamar ia passar por ali, pai de Selá. Deixa eu abrir aqui para eu não falar errado. Se você tiver com a Bíblia aí, Gênesis capítulo 38. Essa história ela é muito tremenda, tá? Se você não leu ainda, leia, porque essa história ela é reveladora. Gênesis capítulo 38. Olha só. Gênesis capítulo 38. Então ela passa por um lugar, ok? Aonde ela sabe que Judá vai passar. Então ela estrategicamente ela sai disfarçada. Irmão, quem tem identidade não se disfarça. Quem tem identidade não esconde a cara. Eu vou mais além. Quem tem identidade encara o problema de frente. Do que ter calabada sai. Então, olha só, ela se disfarça. Ela tirou as vestes da sua viuvez, do seu sofrimento. Porque tem pessoas que usam o sofrimento como desculpa para pecar. Ok? Então ela tira as vestes da sua viuvez. Na bandacia. E aí, quando Judá vai passar, Judá passa, né? Ele olha para Tamar e ele vê uma prostituta. E a Bíblia diz que é porque ela cobriu o rosto, ela escondeu sua identidade.
E aí nós vamos em 1 Reis, capítulo 14, versículo 5, diz assim, ó. Porém o Senhor disse a Aías, Aías era profeta, tá? Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o filho. Olha só. O filho estava doente e Deus, antes de qualquer coisa, já fala com o profeta a situação em que envia ao encontro dele. Porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Olha isso. Deus já fala para o profeta, ó, ela vai fingir ser outra pessoa. Subiergnai quo devasto e deplas nabladastel. Antes dela chegar, Deus já falou, ó, tá vindo e vai vir disfarçada. Tá vindo e tá vindo com o rosto coberto. Tá vindo e tá vindo cheia de falsidade, de malícia. Eribarassai. Está vindo, mas escondendo o rosto. Está vindo, mas mal intencionado. Aí, a primeira verdade. Quem se veste como prostituta será vista e tratada como tal. Ponto. Estamos falando sobre o poder da identidade. Estamos falando, isso daqui é a palavra para cristão, para quem levanta a bandeira e diz, eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo e creio que eu vou ser salvo, que eu sou salvo em Cristo. Ok? Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar claro que cada um se veste como quer. Cada um faz o que bem entende da sua vida. Agora, isso aqui é uma palavra doutrinária. A série é Ensinamentos Bíblicos. Ok? Então, quem se investe como prostituta será vista e tratada como tal. Ponto. Segunda verdade. Não perca o seu tempo tentando enganar profeta. Ele pode trazer para a luz coisas ocultas que você luta para esconder. Subiergnai quo devasto e deplas nabladastel. Eu vou repetir, segunda verdade. Não perca o seu tempo tentando enganar profeta. Ele pode trazer para a luz coisas ocultas que você luta para esconder. As pessoas não entendem a diferença do pregador para o profeta. Uma das diferenças significativas, porque existem várias, é essa. O pregador, se ele tiver a palavra da ciência, ele pega através da pregação da mensagem dele algo que está nas trevas, que está acontecendo no âmbito da igreja, ok? E ele traz para a luz, para que todos tenham o conhecimento, a ciência daquele problema e a liderança possa assim resolvê-lo. Profeta não é só no coletivo, mas é no individual. É por isso que a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala. Tem muita gente falando sem saber a consequência ou o impacto negativo que vai sofrer lá na frente por causa do que falou ou está falando. Contra profetas. Ok? Então, o profeta, ele pode pegar o que está nas trevas e trazer para a luz. Coisas ocultas, coisas que você lutou ou luta até hoje para esconder. Então, cuidado quando o que você fala, como que você fala, o que você aponta. Estamos na era da internet. Eu estou vendo muita gente se posicionando contra o irmão A, irmão B, que se autotitula profeta ou é visto por todos como profeta. Não importa. O que vocês precisam entender, vocês que estão aqui aprendendo aqui os ensinamentos bíblicos, é que você mexer com o homem de Deus é diferente de você mexer com o profeta. Você mexer com uma mulher de Deus é diferente de você mexer com um profeta. Ok? Olha só a profundidade da coisa. Antes de tudo acontecer, o profeta já sabia. Deus já tinha falado com ele. Quando Saul chega até Samuel com o peito estufado, feliz, sendo aclamado pelo povo como rei misericordioso e vencedor, e fala, eu cumpri a palavra do Senhor, Samuel já estava cansado de saber que ele não obedeceu, foi nada. Ok? Olha o nível de ser profeta. Eli como sacerdote, autoridade máxima no templo. Ok? Uma ilustração aqui conjecturando, a palavra é verídica, mas a ilustração é coisa minha. O sacerdote, autoridade máxima, ele tem que sentar, chamar o profeta Samuel, colocar sentadinho do lado dele e falar assim, ó, o sacerdote tem que olhar para Samuel e falar, não me encubra nada do que o Senhor te falou e me contes agora. O cara era sacerdote, meu irmão. E ele teve que sentar e pedir o profeta para falar para ele, porque ele não sabia.
Porque Deus falou com o profeta, Deus revelou ao profeta, Deus ministrou o coração ao profeta. Então, para o sacerdote ter clareza e saber das coisas vindouras que se sucederiam no templo, na vida dele, na casa dele, ele tinha que ter a humildade de sentar e de conversar e de querer ouvir o profeta. Palavra-chave: tenha o caráter de Cristo. Estamos falando sobre o poder da identidade. Você quer uma identidade mais forte do que essa? Uma identidade a qual as pessoas olham e falam: eu vejo nele o caráter de Cristo. Por quê? Porque Cristo amava, porque Cristo ajudava os necessitados, porque Cristo era verdadeiro e sincero em suas palavras. Cristo não falava uma coisa na tua frente e falava outra nas costas, não. A palavra de Cristo era assim, sim, não, não. E assim ele nos ensinou. Se é, é e acabou. Se não é, não é e acabou. Ah, estão me chamando de príncipe de demônios? Não importa. Eu sei a minha identidade. Eu sei, a Bíblia vai dizer, se você ler, acho que é Evangelho de João, se não me falha a memória, eu sei da onde eu vim, para que vim e para onde vou. Eu acho que isso dá o pão na brasa também, né? Eu tenho que começar a ensinar com um caderninho aqui para anotar, para não esquecer. Então, olha o poder da identidade de Jesus Cristo. Eu sei de onde vim. Eu sei para o que eu vim, qual é o meu propósito. Eu sei qual é o meu propósito e eu sei para onde vou. Tremendo, né? Acho que é a plenitude da identidade, vamos dizer assim, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Apóstolo Paulo dizendo. Olha o nível de caráter de Cristo que apóstolo Paulo chegou. Olha o nível de identidade, de convicção que ele chegou, ao ponto de dizer: me imitem, me copiem, porque é exatamente o que eu faço em relação a Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, e aqui começamos a encerrar. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então nós fechamos essa palavra, o poder da identidade, falando sobre isso. É necessário um novo nascimento. Tem que nascer da água e do Espírito. O homem carnal tem que morrer. A mulher carnal tem que morrer, para que o homem espiritual possa nascer, para que a mulher espiritual possa nascer. Não entendi? Vai entender agora. Você tem que sepultar o seu velho eu. Você tem que sepultar os seus velhos hábitos. Você tem que parar de se esconder na sua personalidade, dizendo: eu sou assim. Não, com Jesus isso não cola, porque ele liberou sobre nós o agente transformador, que é o Espírito Santo. Inclusive, eu vou preparar um pão na brasa com esse tema. O agente transformador é o Espírito Santo. Então, se você é um cara rude, se você é uma mulher rude nas palavras, quando você identifica isso e está disposto a mudar, o Espírito Santo faz essa porcentagem de 100% rude cair e vai descendo para 60%, 40%, 30%. E quem está no convívio com você, na sua família, no seu âmbito de trabalho, percebe a diferença, percebe a mudança. Só que o agente transformador, ele opera de dentro para fora, não de uma forma obrigatória, ok? Ele te convence de que você precisa mudar, mas você tem que querer mudar. Tu que te calabada sai. Então, o nascer de novo é isso. É nascer da água e do Espírito, receber o Espírito Santo e se permitir ser a cada dia, todo dia, um pouquinho de transformação. Olhar para o teu passado e falar: eu não vou cometer mais esses erros. Errou hoje, amanhã eu não cometo o mesmo erro. Daqui a 2 semanas, um mês, eu não cometo o mesmo erro. Por quê? Porque o agente transformador está dentro de você, ó, sinalizando para você, ó, não é por aí o caminho. Você sabe que não está certo. Se você sabe por que fez, se você sabe por que continua fazendo, esse é o papel do agente transformador. Ele vai te conscientizar, ele vai tentar te convencer, mas você precisa o quê, ó? Você precisa dar ouvidos e atendê-lo.
Amém? Eu estava lendo o livro, e aqui eu encerro, e dentro deste livro tinha uma palavra-chave que diz que a transformação é uma porta que se abre por dentro. Eribarassai. Se você ficou comigo aqui até o final, curte essa palavra, porque essa palavra ela precisa alcançar outras pessoas. Nós estamos vivendo uma crise existencial, uma crise de identidade. Pessoas assumindo identidade de animais, entendeu? E aí a gente se pergunta onde que está a família? Profissionais da área dizendo que isso é normal e que vai passar. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém, pessoas que têm crises existenciais, pessoas já adultas, pessoas com uma determinada idade, né? Não conseguem entender o sentido da vida, de onde veio, por que veio, qual é o propósito, para onde vai, e aí não tem uma identidade, e aí se aprofunda na amargura, na tristeza, na solidão, e muitos até mesmo em depressão. Eu tenho certeza que essa palavra ela pode ajudar, porque nós estamos falando sobre identidade. A identidade ela é dividida em camadas, tá? Falarei sobre isso no meu canal de negócios, Sete Mundos dos Negócios. Falarei sobre as camadas da identidade de uma forma profissional, sem misturar com religião, mas segundo a psicologia e a psicanálise. Então, se você tem problema de ansiedade e depressão, acaba esse vídeo aqui. Pesquisa lá no YouTube, Sete Mundos dos Negócios, que eu vou botar o conteúdo lá que vai te ajudar. Se inscreva no canal e até a próxima, em nome de Jesus.